Olá, vamos falar de investimentos. Vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos analisar os números que saíram agora recentemente do balanço do segundo trimestre de 2023. E essa empresa aqui é uma empresa do ramo de varejo. O varejo aí que vem sofrendo fortes turbulências, mas a gente vai falar tudo isso aí no decorrer do vídeo. E a empresa que estamos nos referindo aqui trata-se da Lojas Renner S.A. E a Lojas Renner S.A., que também foi uma indicação dos nossos inscritos que haviam solicitado a análise dessa empresa. Ao meu amigo Fernando Lopes, grande Fernando Lopes, sempre junto conosco aqui, mandando mensagens aqui, eu agradeço imensamente a participação e a sugestão. Também quem sugeriu a Lojas Renner foi o Paulo Mendes. Oi, Paulo, também muito bom ter você conosco. Lhe agradeço imensamente, um grande abraço para você, Paulo. Também quem sugeriu, Leandro Errada. Leandro também sempre mandando mensagens aqui no canal. Também muito obrigado, Leandro. E também o Luiz Gonzaga, lá do Rio de Janeiro, sabe de onde? Da Tureg Camisaria, uma das empresas mais conceituadas no ramo de confecções, não só de camisas, de roupas de uma forma geral, que inclusive você pode conhecer lá nas mídias sociais, entrar lá em Tureg Camisaria e você vai ver toda a linha de produtos da Tureg. E além de produtor, também tem toda uma rede de lojas no Rio de Janeiro. Então, meu grande abraço ao Luiz Gonzaga, ao Maurício e a toda a turma lá da Tureg Camisaria, que sempre está junto conosco. Mas caso vocês também queiram outras empresas, é fácil. Basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf, e manda sua mensagem também, aproveita, faça sua inscrição, dá o like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. Mas da Lojas Renner, para que a gente possa entender os números, vamos entender um pouquinho da história, recontar aqui um pouquinho da história, até para você ver todo o desenvolvimento dessa empresa ao longo do tempo. Uma empresa mais do que centenária, uma empresa que praticamente ela surge em 1912. Só que antes disso, naturalmente, quem foi o pioneiro, quem foi o empreendedor que criou a Lojas Renner foi o Antônio Jacob Renner, ou mais conhecido como A.J. Renner. E ele era filho lá no Rio Grande do Sul, de um produtor de banha. Só que daí chegou no momento ali dele empreender, ele resolveu partir para outro caminho. Tanto que em 1912 ele passa a produzir as capas de chuva com a marca Ideal. E a partir dali, então, começa todo o desenvolvimento de empreendedorismo do A.J. Renner. E aí, com isso, a empresa constitui a empresa, e essa empresa daí ela o nome utilizado A.J. Renner. Já no ano de 1922, aí ele também monta os pontos de venda, porque agora precisava também estar mais perto do público ali, e ele começa a montar os pontos de venda em Porto Alegre com o nome de Lojas Renner. Aí chegando em 1940, com a ampliação da linha, as Lojas Renner passam a trabalhar com uma espécie de lojas de departamentos. No ano de 1967, abre o capital e se torna aqui uma das primeiras empresas brasileiras a ter as suas ações negociadas em bolsa. Chegando em 1991, já contava com 8 lojas ali em Porto Alegre, e a partir dali começa todo um processo de expansão, principalmente com a entrada de uma figura emblemática na história da Renner, que é o José Galó. E o José Galó, ele assumiu ali toda a parte administrativa, toda a parte de gestão da empresa, e ali começa então toda a expansão. Primeiro abrindo lojas no Rio Grande do Sul, e depois aí começa a se espalhar para outros estados, sobe para Santa Catarina, vai para o Paraná, e aí até que chega em São Paulo. E chegando em São Paulo, ocupa diversos imóveis que pertenciam na época lá à MAP e também à Mesbla. E com isso, então, a Lojas Renner foi crescendo cada vez mais. Chegando em 1998, aí ela tem o seu controle societário vendido para um grupo americano, para o grupo JC Penney. E com a entrada desse grupo americano, aí a empresa se expandiu mais ainda. Porém, chegando ali em 2005, aí o grupo resolveu sair do Brasil. E aí, para sair do Brasil, vai vender a Lojas Renner para quem? Aí eles optaram por um outro caminho, que foi a pulverização das ações da Lojas Renner. Tanto é que a Lojas Renner é uma das primeiras empresas aqui no Brasil também a ter o seu capital totalmente pulverizado. Isso quer dizer o quê? Não tem um dono, né? Não tem um nome de referência, um sócio de referência. Então, são inúmeros, milhares de sócios que tem na Lojas Renner, e nenhum deles ali com uma participação societária mais relevante. E aí, com isso, a empresa daí começa também a se expandir e vai também adquirindo outras empresas, como, por exemplo, a Camicado,
que foi adquirida, trazendo para dentro do grupo Renner 27 lojas. E aí, daí, na sequência também, passa a oferecer outros produtos além das roupas e das confecções, como os chamados serviços financeiros, título de capitalização, empréstimos, seguros, e aí começa também a oferecer serviços financeiros. Chegando no ano de 2017, já começa a sua expansão também para fora do Brasil, com a abertura de lojas no Uruguai e também na Argentina. E hoje todo o Grupo Renner tem aproximadamente 24 mil colaboradores e mais de 340 lojas espalhadas pelo Brasil. Naturalmente que chegando ali em 2020 com a pandemia, a coisa ela ficou um pouco mais complicada ali, né, com o fechamento de lojas e shopping, aquela situação toda, e desde então o varejo ele vem sofrendo não só com a pandemia, mas aí ao sair da pandemia, o varejo começou a sofrer muito com a questão dos juros extremamente altos, quando a taxa de juros no Brasil começou a crescer, aí o varejo é um dos primeiros setores a ser prejudicado com essa elevação de juros, então causando uma redução de renda para as pessoas e diminuindo naturalmente o consumo dessas pessoas. Mas a Renner está aí tentando, né, se manter, né, e ainda continuar crescendo com todo o ambiente hostil que acabou encontrando, assim como todo o varejo de uma forma geral. Mas para que a gente possa entender como que está a situação da Renner, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 21, 22 e do primeiro semestre de 2023. E através dos números vamos entender o que são as lojas Renner. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da Lojas Renner S.A., referentes a 2019, 20, 21, 22, passando aqui por todo o período da pandemia e a saída da pandemia também. E vamos ver como que a empresa vem reagindo, né, a toda essa turbulência, não só da pandemia, como da elevação de juros e tudo mais. Então, começando lá pelo ano de 2019, a empresa apresentava um total de ativo de 11 bilhões 552 milhões. Esse ativo aqui, o que ele é? É todo o conjunto de bens e direitos, é tudo aquilo que está dentro do patrimônio da empresa. Então, se quisermos determinar aqui qual é o tamanho da loja Renner, nós vamos olhar esse total de ativo 11 bi 552. E uma boa parte desse valor está aqui no imobilizado. Aqui são todas as instalações, toda a estrutura de funcionamento, móveis, utensílios, instalações, tudo a estrutura física, né, de funcionamento da empresa, 3 bilhões 808. E o que movimenta a empresa é o capital de giro, é o ativo circulante, que lá em 2019 era de 6 bilhões 656 milhões de reais, equivalente a 57,6% de todo o patrimônio da empresa. Desse valor, a Renner tinha em caixa, lá em 2019, 1 bilhão 372 milhões de reais, caixa, banco, aplicação, 3 bilhões e 800 em contas a receber e os estoques de 1 bilhão 124 milhões de reais. Nos outros créditos aqui, geralmente nós vamos ter os impostos a recuperar como valor preponderante. Já no ano de 2020, a Renner pula para 14 bilhões 642 milhões de reais e esse aumento se dá aqui justamente no capital de giro, que foi para 8.896, com uma representatividade de 60,8%. A empresa praticamente dobrou o volume de dinheiro em caixa, indo para 2 bilhões e 600, uma estabilidade no contas a receber, 3 bilhões e 811, e os estoques aqui uma elevação indo para 1 bilhão 381 milhões de reais. Ao chegar 2021, saída da pandemia, a empresa pula de 14 para 21 bilhões 411 e ela volta a fazer investimentos, tanto é que nós observamos aqui, tanto no imobilizado que pula de 3.800 para 5 bilhões, como bem também aqui no intangível, que vai para 1 bilhão 207 milhões de reais. E o capital de giro também aumenta, indo para 13 bilhões 984 milhões, com 65,3% de representatividade. Aumentou ainda mais o volume de dinheiro em caixa para 5 bilhões 947 milhões, 5 bilhões 412 era a posição do contas a receber e os estoques de 1 bilhão 609. Chegando em 2022, a empresa praticamente estacionou, né? Agora ela ficou em 21 bilhões 148 milhões de reais. E aí nós temos aqui uma redução no capital de giro que cai para 13 bilhões 53, reduz o volume de dinheiro em caixa para 3.500, em contrapartida, o aumento no contas a receber que foi para 6 bilhões 524. E também uma elevação aqui nos estoques que totalizam em 2022 1 bilhão 836 milhões de reais. Chegando agora em junho, a empresa recua, ela vem aqui para 19 bilhões 691, com a diminuição do capital de giro, que agora é de 11 bilhões 681. Reduz ainda mais o volume de dinheiro em caixa para 2 bilhões e 700,
também uma queda aqui no contas a receber, que fecha com 5.700, mas os estoques aumentam, vão para 2.175. Portanto, ao analisarmos apenas o ativo, vemos que a empresa ela vem numa crescente entre 2019 até 2021, e a partir de 2021 estacionou, e agora em 2023 até uma pequena retração. Naturalmente que essa pequena retração ela tem que ser acompanhada por uma redução do endividamento, que é o que nós vamos ver nesse quadro agora aqui, envolvendo o passivo, né? O passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo, e o total do endividamento. Lá em 2019, a loja Renner tinha uma dívida total de 6 bilhões e 800, com 59,4% de peso, né? Então, de tudo que a empresa tem, ela deve 59,4%. Em 2020, esse endividamento pula para 9 bilhões e 141 milhões de reais e aumenta para 62,4%. E essa elevação se dá aqui, ó, na busca de financiamentos de longo prazo e também o aumento nas dívidas de curto prazo. Isso aqui até foi uma prática comum lá no ano de 2020, quando da divulgação ali, né, da pandemia, consequentemente do fechamento de shopping, as restrições de circulação, então as empresas buscaram empréstimos e financiamentos, reabasteceram o caixa, justamente por não saber a extensão e a dimensão da pandemia. Chegando em 2021, a loja Renner aqui, ela continua aqui com aumento no endividamento, que vai para 11 bilhões e 605, porém o peso da dívida recua aqui para 54,2%. Então, com esse aumento aqui de endividamento também, o que nós vamos ter aqui? Uma alavancagem no crescimento da empresa, que foi para 21 bilhões e 411. Já em 2022, a dívida ela começa a recuar, cai para 11 bilhões e 61 milhões, com 52,3%, e agora nesse ano de 2023 cai para 10 bilhões e 26, com 50,9%. Portanto, essa redução que nós vimos aqui de capital de giro, o que a empresa fez? Ela vem agora reduzindo o nível do seu endividamento, tanto que o seu endividamento hoje é pouquinho maior do que a metade, né, do patrimônio da empresa, representando então 50,9%. Os resultados obtidos pela Lojas Renner ao longo desse período aqui, então nós começamos aqui 2019 com 9 bilhões 588. Chegando no ano da pandemia, o que acontece? O lucro, o faturamento da empresa cai para 7 bilhões e 500. Passando a pandemia, o faturamento volta a subir para 10.500, em 2022 para 13 bilhões e 271 milhões de reais. E aí eu aproveitei aqui, trouxe para vocês também, na continuação aqui do faturamento da empresa, separado aqui também por trimestre, né? No primeiro trimestre agora de 2023, a empresa faturou 2 bilhões e 700. No segundo trimestre, faturou 3 bilhões e meio. Então ela começa o ano faturando 2.700 entre janeiro e março, entre abril e junho 3.500, totalizando até junho 6 bilhões 279 de faturamento, né? O que nos projeta aqui um faturamento aí na faixa aí de pelo menos 13 bilhões aproximadamente de faturamento para 2023, então praticamente mantendo o mesmo volume de faturamento do ano de 2022. Mas mais importante do que faturamento é essa linha de baixo, o lucro líquido. E o lucro líquido da Renner foi 1 bilhão e 86 lá em 2019, apesar, né, da queda do faturamento, ela ainda registra aqui um lucro de 1 bilhão e 96 no ano de 2020, e aí ao chegar em 2021 o lucro despenca para 633 milhões, entra 2022 o lucro volta a subir, agora ele vai para 1 bilhão 291 milhões de reais, e agora nesse começo de ano o que nós temos aqui? Nós temos um lucro aqui de 46 milhões nos 3 primeiros meses do ano, já entre abril e junho, o lucro passou para 229 milhões, acumulando 276 milhões de lucro nos 6 primeiros meses do ano. Então, se comparado aqui a 2022, quando o lucro era de 1 bilhão e 200, praticamente 1 bilhão e 300, aqui nós estamos com uma projeção de um lucro de 540 milhões para esse ano de 2023. Naturalmente que essa queda de lucro aqui, se nós observarmos aqui, ela vai ser muito decorrente do aumento da despesa operacional, que durante os anos anteriores, ele vinha com 43, 45, 50, 49, agora entre janeiro e março, 62%,
entre abril e junho 53%, fechando com 57% o peso da despesa operacional. Então, se comparado aqui a 2022, quando a empresa vinha com uma despesa de 49,6, esse ano com 57,4. Já os custos, que eram de 39,8 lá em 2022, permanece aqui com 39,5%. Então, devido a esse aumento da despesa operacional, é que daí nós temos aqui uma queda do lucro da loja Zener. Então, fechando até junho com 276 milhões de lucro. Mas quero trazer para vocês aqui nesse quadro como que está a situação financeira da loja Zener nesse período analisado aqui. A começar pela liquidez geral, que era de 1,01 lá em 2019, sobe para 1,08, sobe para 1,30, daí se estabiliza em 1,27, 1,28. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$1,28. Já a liquidez corrente mede a capacidade de pagamento no dia a dia. E aí esse índice ele já é um pouco melhor, ele vai para 1,40 lá em 2019, sobe para 1,58, sobe para 1,76, em 2022 1,86 e agora durante esse ano aqui ele vem trabalhando com uma margem, uma liquidez corrente de 1,75. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida, a empresa dispõe de R$1,75. Paga, sobra, mostrando ali uma tranquilidade na sua situação financeira, uma empresa que não tem problemas financeiros. Trago também nesse quadro aqui uma análise do endividamento da loja Zener ao longo desse período aí, onde vamos verificar qual é o tamanho e qual é o comportamento da dívida durante o período analisado. A dívida começa com 59,4% lá no ano de 2019, sobe para 62,4%, e aí na sequência, a partir de 2021, começa um processo de queda, caindo para 54,2%, depois daí na sequência para 52,3%, e agora até junho de 2023 fecha com 50,9%. Isso quer dizer, de tudo que as lojas Zener têm dentro do seu patrimônio, ela deve 50,91%. Já nesse outro quadro aqui temos alguns indicadores relacionados à rentabilidade, a começar pela margem líquida. E o que é a margem líquida? Imagine que ao comprar uma roupa na loja Zener, ela terá o custo dessa roupa, a despesa toda de funcionamento da loja, salário, luz, água, tudo, terá também os resultados financeiros para pagar e também os impostos incidentes sobre o lucro. E, consequentemente, sobra quanto? 11,33% era o que sobrava lá em 2019. Essa margem ela sobe no ano de 2020 para 14,5% e daí na sequência ela cai para 6% no ano de 2021, 9,7% agora em 2022 e agora em 2023 vem trabalhando com uma margem menor, 4,4%. No gráfico do meio ali nós vamos ver a rentabilidade do ativo. Qual é o ganho que a empresa tem em relação ao investimento feito dentro da sua atividade? 9,4% em 2019, cai para 7,5%, cai para 3% em 2021 e agora em 2022 fecha com 6,1%. E o terceiro gráfico ali à direita está relacionado aos acionistas. Quanto que os acionistas ganharam, né, respectivamente, nesses exercícios, tendo as ações da empresa com base no lucro que a empresa gerou. 23,1% foi o ganho dos acionistas lá em 2019, 19,9% em 2020, 6,5% em 2021 e agora em 2022 os acionistas tiveram ganho de 12,8%. Não trazemos aqui o número de 2023 porque trabalhamos com esses índices com critérios anualizados, então se apresentássemos eles ficariam distorcidos. Mas o que eu trago para vocês é esse quadro aqui com alguns indicadores relacionados às ações da Renner. Hoje uma ação da Renner vale R$ 10,08, com base no patrimônio, tudo aquilo que tem dentro da empresa vale R$ 10,08 por ação. Porém, para você comprar uma ação da loja Zener, você vai pagar R$ 18,51. Então, repare que o valor de mercado da ação é bem superior ao valor patrimonial, o que nos dá um ágio de 84%, medido pelo preço pelo valor patrimonial, que é o PVP. Lucro por ação nos últimos 12 meses, R$ 1,05, o que gera uma rentabilidade para o acionista de 5,67%.
Dividendos por ação também foram distribuídos em 2022, 80 centavos a título de dividendos, e a relação preço/lucro fecha em 17,63. Isso quer dizer que ao comprar as ações da Renner, os acionistas vão levar mais de 17 anos, quase 18 anos, para ter o retorno de seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Falávamos anteriormente sobre a pulverização do capital e hoje a Lojas Renner ela tem 94,05% de suas ações circulando livremente no mercado, fora da mão de controladores. Então repare que é uma empresa que tem o capital muito pulverizado. E o tag along da Renner também é de 100%. Isso quer dizer que se a empresa fosse vendida, é garantido ao minoritário, mas quase todo mundo ali é minoritário, né? Mas enfim, é garantido 100% para o minoritário. E o que eu quero trazer para vocês aqui também nesse gráfico é mostrar aqui como que vem se comportando o valor das ações da Lojas Renner nos últimos 5 anos, né? Então, começando lá pelo ano de 2018, quando as ações eram cotadas na época a R$ 23,98, quase R$ 24. E durante 2018 e entrando 2019, as ações ali eram uma montanha, né? Foi subindo, subindo, até chegar no seu ponto mais alto, R$ 54 uma ação da Lojas Renner. Vindo a pandemia, a ação despencou. E aí ela chega a cair ali também no nível bastante baixo, ali perto do que estava, na faixa ali de R$ 28. Passando aquele efeito inicial da pandemia, ela começa a trafegar na faixa de R$ 38, R$ 39 e vai assim durante 2020, 2021, e quando chega na metade de 2021, ela começa ali todo o processo de queda, aí ela chega no final de 2021, comecinho de 2022, na faixa de R$ 24. Durante 2022, ela vem ali, claro, estável, apesar das oscilações para cima e para baixo, mas trabalhando nessa faixa ali de R$ 27, R$ 28. Entrando 2023, as ações despencam mais ainda. Aí ela chega a atingir R$ 16,30. E desde então, vem agora já para metade do ano ali, com uma cotação na faixa de R$ 18,51, né? Então é uma ação que ela já teve seus momentos melhores e hoje ela vem trabalhando aqui num patamar muito baixo, perto do que ela já teve. Mas enfim, por aqui você já vê quando que as ações da Renner tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Lojas Renner. Tá, então, mais uma empresa analisada, Lojas Renner S.A. E agora você já conhece toda a história, toda a trajetória das Lojas Renner e também já sabe como que está a sua situação econômica e financeira. Você que pensa em investir em ações ou já está investindo em ações, naturalmente que os cuidados que nós temos que ter é verificar se a empresa é lucrativa, se não é lucrativa, como que está a sua situação financeira, como que está seu nível de endividamento e naturalmente fazer toda a interpretação para saber se vale a pena ou se não vale a pena investir naquela empresa. E você pode aprender todo esse processo de análise de balanços lá nos nossos cursos na plataforma Hotmart. Inclusive aqui no vídeo, na descrição, nós deixamos aqui o link dos cursos, tanto de análise de balanço quanto de valuation, para você conhecer. Cursos rápidos, didáticos, com uma linguagem bastante simples para você poder entender o que os números querem nos contar. E o custo muito baixinho, e você vai poder aprender também a fazer análise de balanços. E aí, ao aprender a fazer a análise de balanços, vai conseguir fazer investimentos melhores, com mais consciência, com mais conhecimento, reduzindo riscos e ampliando as possibilidades de retorno, para chegar lá na frente, crescer o seu patrimônio. E ao crescer o seu patrimônio, você poder ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.